Às vezes parece que não há mais jeito, às vezes parece que já é o fim, às vezes parece que não há mais solução, que o fim chegou. Só há agora a possibilidade de tratar do corpo morto. Mas quando nós estamos com Jesus no barco, Ele traz de novo à existência as coisas que não existem. Às vezes a gente se prepara para encontrar a morte e termina se defrontando com a vida. E esse é o grande ensino da ressurreição, o ensino de que pode parecer que não haja mais solução, mas se Deus estiver junto com você, se Deus estiver junto de nós, há sempre a possibilidade de uma nova vida. A vitória, ela é sempre o nosso destino final. Apesar de às vezes podermos enfrentar lutas, dificuldades, problemas, conflitos, crises, a vitória chegará. Mais cedo ou mais tarde. Sempre haverá uma solução. E a Páscoa, ela nos ensina acerca disso, acerca de que o amanhã é sempre melhor. O amanhã é sempre de esperança para nós. Não existe ponto final na vida do cristão. Porque Deus, Ele sempre relativiza o fim. Aquelas mulheres esperavam que o seu amigo estivesse chegado ao fim da sua vida. Mas se surpreenderam porque o sepulcro estava ali desabitado, o sepulcro estava vazio, o lugar de morte não tinha cheiro ruim. O lugar de morte, na verdade, foi o caminho para a vida. E às vezes a gente passa por essas situações também, né? Às vezes a gente passa por situações que a morte parece que se apresenta diante de nós sem solução. E Deus, Ele transforma a situação de uma forma que nos deixa muitas vezes perplexos, como aquelas mulheres ficaram ali quando foram encontrar com Jesus. E a gente vai falar um pouquinho disso nessa noite. Vamos falar sobre esse encontro, ou melhor, esse desencontro. O desencontro daquelas mulheres com o corpo de Jesus. O desencontro daquelas mulheres com a morte. O desencontro daquelas mulheres com o ponto final. O desencontro daquelas mulheres com a derrota. O desencontro daquelas mulheres com o fim. E o ensino que Deus deseja que a gente aprenda é exatamente esse: que não há derrota final para você, que não há beco sem saída para nós. Deus sempre trata de construir um túnel nesse beco que parece que não tem saída. O sepulcro que está vedado por pedra pesada, ele se abrirá, de uma forma ou de outra. É isso que a ressurreição de Jesus nos ensina. Nessa vida de desesperança, tenha certeza, há uma solução. Porque existe a ressurreição. A morte não tem mais poder sobre nós, mas aquele que ressuscitou fará também com que a gente ressuscite. Lucas capítulo 24, vamos
abrir nossas Bíblias ou prestar bem atenção ao telão e vamos fazer essa leitura desse episódio tão significativo para a vida de todos nós cristãos. Eu quero ler esse texto assim, bem devagar, e a partir do momento que a gente vai lendo, eu vou comentando algumas observações feitas a partir do texto. Lucas capítulo 24, vamos lá? No primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana para os judeus era o domingo. O domingo era o primeiro dia da semana. Só que o primeiro dia da semana, na verdade, começava no pôr do sol de sábado. Os judeus, eles contavam o dia um pouquinho diferente de como a gente faz a nossa contagem. O domingo, ou melhor, todos os dias da semana começavam a partir do pôr do sol. Então, domingo começava a partir do pôr do sol de sábado. Isso porque, na narrativa de Gênesis, se você observar, a ordem é houve tarde e manhã. Ou seja, em primeiro lugar houve a tarde, depois então a manhã. E isso, de alguma forma, parece bem simbólico também para nós, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas o final é de alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Ou seja, o depois, irmão, é sempre melhor. O amanhã é sempre de luz, de brilho para nossas vidas. O amanhã é sempre mais bacana do que hoje. Né? E a gente caminha para esse eterno amanhã que vai chegar um dia para todos nós, e esse amanhã é de luz, é de brilho, é de céu, para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. E no primeiro dia da semana, de manhã cedo, não foi tarde, certamente de madrugada, não é? Elas acordaram cedo e foram encontrar com o corpo. Foram atrás do corpo de Jesus. Foram atrás de estar de alguma forma cuidando daquele corpo amigo. E os judeus tinham uma prática de tomar especiarias aromáticas para ungir os corpos daqueles que morriam. De manhã bem cedo as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado, ou seja, elas gastaram tempo preparando, se organizando, se esforçando para se encontrar com o morto, para se encontrar com seu amigo. Isso, de alguma forma, também mexe muito com o meu coração, sabia? Essa situação específica, apesar de representar uma deficiência de fé daquelas mulheres também, porque elas não observaram algumas orientações e algumas informações que Jesus tivera dito antes, aquela ação de preparar aromas para o corpo do seu amigo, aquilo reflete o cuidado que aquelas mulheres tinham com Jesus. Aquilo reflete uma amizade verdadeira, porque morto não pode dar nada. Morto não pode fazer milagre. Morto não pode dar presentes. Morto não pode abençoar. Morto não pode abraçar, não pode dizer palavras carinhosas. E ainda assim, ainda que Jesus não pudesse fazer nada por elas, elas estavam ali para fazer tudo por Ele. E eu fico pensando se na nossa vida cristã a gente tem essa mesma disposição.
Uma frase famosa de Kennedy, presidente americano, ficou marcada na história quando ele diz: não pergunte à sua pátria o que ela pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ela. E será que não seria interessante a gente parafrasear isso, nós como cristãos, não é? Não se preocupe com o que Deus pode fazer por você. Deus pode fazer muito, Deus vai fazer muito por você. Mas não se pergunte o que Deus pode fazer por você, mas se pergunte o que você pode fazer por Ele. Quantas ações você pode tomar, quantas atitudes você pode adotar para que Deus se agrade de você. E essa ação daquelas mulheres indo encontrar o corpo de Jesus, sem querer nada em troca, sem querer bênção nenhuma, sem querer saber o que Jesus ia fazer ou deixar de fazer, ela mexe comigo. Ela mostra a intenção daqueles corações femininos. Ela mostra a intenção daquelas que eram realmente amigas de Jesus. Que não estavam ali somente para oba-oba, que não estavam ali somente para buscar bênção, que não estavam ali somente para pedir, mas estavam ali para servir ao seu amigo. Ungindo o seu corpo com cheiros agradáveis, com aromas agradáveis. A gente sabe que o morto, ele tende a exalar perfumes não tão bons. E aquela ação de ungir o corpo de Jesus naquele momento era para que houvesse ali uma sensação mais agradável. E aquelas mulheres foram ao sepulcro para fazer isso, uma ação de cuidado com o seu amigo. Assim como nós temos cuidado com os nossos, né, quando morrem. E elas foram ao lugar de morte, foram ao sepulcro. E nós acabamos de cantar aqui, né, que Deus traz vida ao sepulcro, dá vida ao sepulcro. E dá vida ao sepulcro, e deu vida ao sepulcro ali, Jesus estava ali, né, morto no sepulcro, e recobrou a vida. E eu fico pensando também se a gente, às vezes, não tem nossos sepulcrozinhos também, que Deus quer ressuscitar. Se a gente não tem parte da nossa vida que talvez esteja morta e que Deus deseja trazer a vida de novo. Um lugar talvez escuro, amargo, um lugar sem cor, que Ele deseja de alguma forma renovar o brilho, restaurar o sabor, o gosto, a alegria. Talvez a gente pense, poxa, mas já morreu, aqui não tem mais jeito, já foi, já tem um ponto final, o carimbo, né, de cancelado, já não tem mais jeito. Será que não tem mais jeito mesmo? Será que pode não ter alguma coisa jeito para Deus? E o desafio nosso como seguidor daquele que ressuscitou é estar sempre aberto para o ressuscitar de Deus, é estar sempre aberto para o novo de Deus, é estar sempre esperando o novo de Deus, é estar sempre com a esperança de que Ele pode fazer algo diferente. Quem sabe você já tenha começado a preparar suas ervas aromáticas para ungir esse corpo morto que está aí atrapalhando sua vida? E quem sabe Deus quer te surpreender com um renovo, com vida nesse lugar de morte, com alegria nesse lugar de tristeza, com solução nesse lugar de confusão, com brilho nesse lugar de escuridão. A mensagem da ressurreição é essa. A mensagem da ressurreição é que há esperança, há esperança. Se você está com Deus, há esperança. Há esperança para você. Deus quer fazer algo novo. A nossa vida
é uma vida que sempre chegará no domingo. Passamos pelas sextas-feiras de paixões, de sofrimento, de cruzes, de desertos, de cuspes, de açoites, de sangue, de pregos. Às vezes a gente passa por isso. Mas a sexta-feira, ela sempre vai ficar para trás. Porque a nossa esperança, a nossa realidade é o domingo. A nossa realidade é a ressurreição. E Ele que ressuscitou continua ressurreto. Ele que ressuscitou continua vivo. Por isso a gente tem a certeza que a vida para a gente é maior do que a morte. Que a vida ela vai imperar. Que a vida ela é mais forte. A gente passa pelos desertos, mas não fomos feitos para ficarmos lá. E essas mulheres então, no primeiro dia da semana, cedo de manhã, com os seus perfumes na mão, elas vão e se deparam com um sepulcro aberto. Aquele sepulcro que pertencia a José de Arimateia, um homem rico, era vedado por uma pedra imensa, enorme. E é interessante que no Evangelho de Marcos, o escritor sagrado, ele revela que ao ir até o sepulcro, as mulheres estavam discutindo como é que nós vamos tirar essa pedra de lá, porque ela é muito pesada, era uma pedra enorme, havia necessidade de muitos homens para tirar aquelas pedras, aquela pedra que vedava, que selava o sepulcro. E elas discutiam, como é que a gente vai tirar essa pedra? E aqui eu aprendo duas lições. A primeira é que a gente às vezes perde muito tempo preocupado com coisas que não vão acontecer. Não havia por que essa preocupação. Pesquisadores já atestaram que 99% das nossas preocupações não chegam a se concretizar. Ou seja, se você está se preocupando com alguma coisa, tenha certeza, tem 99% de chance disso não acontecer. E 1% é o que resta para Deus resolver. Né? 1% é o que resta, não é para você resolver. É o que resta para Deus resolver, para Ele solucionar. É a parte que cabe a Ele. É interessante que cabe a Ele, não é a você. Não é? A gente é muito rápido em tomar essa responsabilidade da solução nas nossas mãos. Mas a maior responsabilidade nossa é descansar nele. O seu maior trabalho, sabe qual é? É descansar em Deus. O seu maior trabalho é descansar em Deus. Esse é seu maior trabalho. Esse é seu maior desafio. Descansar no Senhor. Há um cântico antigo que diz: o meu trabalho é descansar em Ti. Quer um trabalho bom para você? Aprenda, lute para descansar no Senhor. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dele. O que cabe a você e a mim é muito pouco. O trabalho pesado é dele. Verso 2. Discutiam ali sobre aquela pedra, como a gente tiraria aquela pedra dali. Mas o verso 2. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Não era preocupação. Adiantou a preocupação daquelas mulheres. Como é que a gente vai tirar a pedra? Não é? Há pedras no caminho. Há pedras em todos os caminhos, não é só no seu não. Eu sei que às vezes a gente olha muito para o nosso umbigo, a gente pensa que só há pedra no meu caminho, mas há pedras em todos os caminhos. Drummond já dizia, no meio do caminho há uma pedra no meio do caminho. Ou melhor, há diversas pedras no meio de todos os caminhos. Pedras dos mais variados tamanhos. Há pedrinhas, há pedras maiores,
há pedrões, há montes, há montanhas. Mas Jesus nos ensina, se nós olharmos para uma montanha com fé e dizer, saia, ela sairá e irá para o mar. O que é que você aprende com isso? Às vezes a montanha que ele está se referindo, talvez não seja a montanha física, talvez seja a montanha dos desafios que a gente vivencia diuturnamente. E às vezes são essas montanhas, esses desafios, que vão ser instrumentos de bênção para as nossas vidas. Numa determinada fazenda, um agricultor encontrou o solo duro quando foi arar a terra. Havia pedra ali, não havia terra, havia pedra. E ele ficou decepcionado, ficou chateado. O que é que eu vou plantar aqui, meu Deus? Não dá nada nesse lugar, só pedra. Mas depois ele descobriu ali que era uma mina de um mineral precioso. Essa história é real. E aquele que achara que não iria produzir muita coisa com o terreno, terminou ficando rico por causa da pedra. E às vezes a gente fica rico por causa das pedras que são colocadas nos nossos caminhos. Às vezes essas pedras estão ali para o nosso crescimento, às vezes as pedras estão ali para deixar você rico. Rico de verdade, não é rico de dinheiro, porque riqueza de dinheiro e nada é a mesma coisa. O homem rico não é aquele que tem muito, é aquele que não precisa ter muito. Não é? Essa é a verdadeira riqueza, você não precisa ter muito para ser feliz. E essa riqueza é que Deus quer dar para mim e para você. Riqueza de alma, riqueza de vida, vida abundante, vida verdadeira. E às vezes, sem essas pedras no caminho, a gente fica fraco. São as pedras, às vezes, que nos deixam fortes. Não é a pedra que a gente encontra que vai fazer com que a gente possa ser mais forte. E havia ali, portanto, uma pedra pesada que precisava ser removida. Encontraram removida a pedra do sepulcro. É interessante que não foi a mulher que removeu. Quem removeu essa pedra? Quem vai remover a sua pedra? Que atrapalha seu caminho? O mesmo que removeu a pedra do sepulcro. O mesmo Senhor que operou lá, operará cá. O mesmo Senhor que operou há 2000 anos, continua operando, continua tirando pedras e continua fazendo com que a morte se transforme em vida. Dá vida aos sepulcros. E deu vida ao sepulcro de Cristo e dará vida também aos nossos sepulcros particulares. Mas é Ele, as mulheres encontraram a pedra removida. Há uma ação passiva aqui. Elas não removeram a pedra, as pedras foram removidas. A pedra foi removida. É Deus que remove, é Deus que faz as coisas acontecer. O trabalho é dele. É Ele que tem a força suficiente para remover as pedras que às vezes atrapalham, que às vezes querem impedir a promessa de Deus de acontecer. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E quando entraram no sepulcro, não encontraram o corpo. Imagine a surpresa daquelas mulheres. Elas ficaram completamente embasbacadas, elas ficaram completamente perplexas, porque ali deveria estar um corpo. O corpo do seu amigo, que elas foram com os aromas, com os perfumes para ungir. E aquele corpo não estava lá. E elas ficaram completamente desnorteadas. Elas ficaram sem entender, meu Deus, o corpo do meu amigo não está aqui. O que aconteceu com o corpo? Será que alguém pegou? Será que levaram
para outro lugar? Será que mexeram no corpo? Elas pensaram todas as possibilidades, menos aquela que de fato aconteceu. Elas pensaram em tudo, menos no que realmente aconteceu. E Deus às vezes trabalha assim comigo e com você. Deus às vezes nos deixa perplexos. A gente não consegue entender a mente de Deus. Os caminhos de Deus são altos demais para a gente compreender. Né? E o que a gente menos acredita que pode acontecer, às vezes é o que acontece. A gente às vezes espera que a resposta venha de um lado, a resposta vem de outro. A gente está esperando que a provisão venha de uma forma, a provisão vem de outra forma completamente diferente. A gente está esperando uma resposta determinada, a resposta vem completamente diferente para suprir exatamente o que a gente está precisando. Porque Deus é quem sabe os caminhos que Ele vai escolher. E os caminhos que Ele escolhe, às vezes, não são aqueles que a gente escolheria, mas são os melhores. Então não se surpreenda com as surpresas de Deus. Ou melhor, se prepare para elas. Se prepare para elas, porque o nosso Deus é um Deus de surpresas. É um Deus de surpresas. A gente se surpreende a cada dia com o mover, com a movimentação, com a ação, com a operação de Deus, que faz coisas estranhas, que chama um perseguidor, como o apóstolo Paulo era da igreja, para ser o seu maior evangelista, que chama o mais fraco, o desprezado, para ser rei de Israel, o rei Davi. Deus faz coisas diferentes e estranhas, que a gente não consegue compreender. Faz daquele que tinha dificuldade de falar para ser o interlocutor dele, Moisés. Deus faz coisas que a gente não consegue compreender, porque Ele é Deus. Ele é que sabe exatamente o que deve fazer, quando deve fazer e se deve fazer ou não. Ele é o Senhor. Ele é aquele que chama a mulher estéril para ser mãe de multidões. Sara era estéril, Abraão avançado em dias, mas é a partir desse homem velho e dessa mulher já pós-menopáusica, não sei se diz essa palavra, que nasce toda a descendência de Israel. Não se surpreenda com as surpresas de Deus, Ele sabe os caminhos. Mas aquelas mulheres, elas ficaram perplexas com aquela surpresa de não encontrar o corpo do Senhor Jesus. Verso 4. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Já aconteceu isso com você? Sem saber o que fazer. Já aconteceu alguma vez isso? Sem saber o que fazer? Quantas vezes, né, nós nos encontramos nessa situação, sem saber o que fazer. Meu Deus, o que é que eu faço? Porque a gente quer fazer, não é verdade? A gente quer fazer, a gente quer agir, a gente quer comandar um negócio, a gente quer ter a rédea do processo. E quando a gente não sabe o que fazer, eu pelo menos fico assim, meio baratinado. E aí Deus gosta de me colocar nessa situação. Não saber o que fazer. Faz parte. E quando a gente não sabe o que fazer, sabe o que é que a gente deve fazer? Não fazer. Simples assim. Não sabe o que fazer? Não faça. Ah, mas não interessa. Deus sabe que você não sabe. Então, se você não sabe, fique quieto. Às vezes, quando a gente coloca a mão, fica pior. Tira a mão do negócio, deixa. Não sabe, não sabe. Ele sabe, no momento certo, Ele vai te dar clareza de discernimento para fazer, se precisar fazer ainda, porque às vezes Ele faz antes de você precisar fazer. Resolve antes de você pensar que precisa resolver, antes de você tentar encontrar uma solução, Ele já resolveu. Não sabe o que fazer, fique quieto, sente-se. Em alguma dimensão, ficar no banco às vezes é bom.
Ficar no banco da igreja às vezes é ruim, mas ficar no banco espiritual, às vezes esperando o operar de Deus, às vezes é bom também. Sem saber o que fazer, elas estavam naquela situação, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, assim como você fica às vezes, assim como eu fico às vezes também, toma um susto com alguma situação específica, fica com medo de alguma circunstância determinada e ficamos com medo. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que você está mais focado no que vai passar do que naquilo que é eterno? Porque a gente às vezes fica tão hipnotizado com as coisas desse tempo, quando na verdade muito melhor seria se a gente ficasse fixado naquilo que não passará, naquilo que é do alto. Paulo nos ensina, buscai as coisas do alto, e a gente fica tão hipnotizado com as coisas aqui de baixo. As coisas aqui de baixo às vezes tomam tanto nosso tempo, nos hipnotizam às vezes, e a gente fica procurando substância azeda e estragada, quando a gente poderia estar muito melhor se a gente procurasse aquelas que são doces e imperecíveis. Por que a gente costuma procurar tantas coisas que estão mortas ou que vão morrer, no lugar de procurar aquilo que é eterno, aquilo que não passa, aquilo que vai ser para sempre? Por que vocês estão procurando entre os mortos? Está procurando alegria onde? Nas coisas que vão passar? Está procurando alegria onde? Nas coisas que não vão realizar? Está procurando alegria onde? Nas coisas que vão e vêm? Que é fugaz, que passa, que não satisfaz. Água que a gente bebe, daqui a pouco tem que beber de novo. O que Deus quer te dar é água viva. O que Deus quer te dar é água que dessedenta definitivamente. É vida verdadeira, não é vidinha, não é vida pequena, não é água rota, não é água de barro. Não é água misturada com terra, é água limpa, é água mineral. É água de verdade, água que satisfaz. E somente Ele pode dar essa água. Todas as outras águas que a gente toma nessa vida, ela rapidamente satisfaz, mas daqui a pouco a gente tem que beber de novo. As alegrias, às vezes, desse tempo são muito breves e muito rápidas e não satisfazem. São como, às vezes, drogas que a gente toma e fica completamente ludibriado, animado, mas no dia seguinte a gente está em depressão. São essas as alegrias que a vida também dá. São alegrias às vezes entorpecentes, são alegrias que não são reais, são ilusórias, são remédios, cuja satisfação não é perene, é bastante passageira. Deus quer dar vida de verdade, e somente Ele pode dar essa vida de verdade. Vida de mentira todo mundo pode dar, vida de mentira todo mundo tem, mas vida de verdade nós só podemos ter com Cristo, junto com Ele. É a única forma. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive?
Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. E olha o que Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Interessante que aquelas mulheres se esqueceram daquilo que é mais importante, os ensinamentos e a palavra de Deus. A gente fica às vezes amedrontado, sabe por quê? Porque a gente se esquece do que Deus disse. A gente se esquece das promessas de Deus. A gente não está bebendo da verdadeira fonte. A gente não está gastando tempo analisando, bebendo e comendo o que Deus falou. Deus disse: não vos preocupeis com coisa alguma. E a gente se preocupa. Deus ensina: eu proverei. E a gente fica com medo de não ter as provisões que necessitamos. Deus disse: você irá para um lugar melhor. E a gente fica com medo da morte. Deus disse: eu sou seu pai. A gente às vezes se sente rejeitado. Deus ensina: eu dei minha vida por você. E a gente se sente carente. Simplesmente porque não nos lembramos das promessas de Deus. Aquelas mulheres estavam assim naquela situação simplesmente por uma coisa: porque tinham se esquecido aquilo que Deus tinha dito, ou então não acreditaram. Das duas, uma. Ou se esqueceram, ou não acreditaram no que Deus disse. Se Deus disse que vai prover, por que a gente se preocupa com a falta de provisão? Se Ele disse que está cuidando de você, por que ficar com medo? Por que o temor, por que o terror, por que a tremedeira? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse. Lembre-se o que Deus disse. Lembre-se das promessas do Senhor. Lembre-se do cuidado dEle. Lembre-se de como Ele já proveu no passado em sua vida. Lembre-se de tantas coisas que Ele fez já. Ele vai fazer de novo. Ele vai continuar tomando conta de todas as coisas. A gente não dá ouvido à voz de Deus. A gente esquece de beber da fonte verdadeira. A gente esquece de analisar os seus ensinamentos. A gente esquece de viver os seus ensinamentos. A gente esquece de crer de maneira absoluta e sem reservas naquilo que Deus já deixou para a gente. E é isso que a gente precisa fazer. Tomar posse das verdades do Evangelho. Lembrem-se do que Ele lhes disse. Lembrem-se. Traga à memória. Traga à memória as promessas do Senhor. Preste atenção. Acredite. Creia que o que Ele falou é verdadeiro. Fé, trocando em miúdos, é somente isso. Fé é somente isso. Acreditar que Deus fala a verdade. Só isso. Você crê? Amém. Eu também. Do lábio de crianças sairá o verdadeiro louvor. Né? E que bom se a gente aprendesse isso e vivesse isso. Né? Porque intelectualmente a gente sabe. Agora há um pulo gigantesco, há uma distância abismal
entre saber e viver. E é a fé que cola esses dois aspectos. É a fé que junta o saber e o viver. É a fé que liga a teoria à prática. Sem fé você pode até saber, mas você não vai viver. Mas quando a gente crê, acredita de fato, quando a gente é amigo de Jesus, seguidor dele, está com ele, a gente sabe, ele falou a verdade. Ele vai ressuscitar. Ele disse que ia ressuscitar. Por que as mulheres não pensaram nisso? Ele não tinha dito várias vezes: eu vou ressuscitar no terceiro dia. É necessário. Eu vou morrer e vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Mas a gente acha que é tão difícil, tão complicado isso acontecer, que a gente termina sem acreditar. Deus diz: eu vou prover, eu vou tomar conta de você. Mas Deus, como é que você vai tomar conta de mim? Eu sei que você é Deus, mas esse boleto aqui, você não tem como pagar. Eu sei que você criou o sol, eu sei que você criou o céu, mas esse problema aqui você não pode resolver. Isso é grande demais para você, Deus. O problema é grande demais para você resolver. Eu sei, você é Deus lá, tudo bem, né? No passado você fez isso, mas hoje eu sei que você não pode fazer. Às vezes a gente toma essas atitudes. Mas esse salto de fé que a gente precisa dar. E esse salto de fé que Deus espera que a gente, de fato, dê. Acreditar realmente que se Ele disse que ia ressuscitar, Ele vai ressuscitar. Se Ele disse que vai prover, Ele vai prover. Se Ele disse que vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Fé é o que liga o discurso aos nossos pés. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, fomos reconciliados com Ele, o véu do templo se rasgou, Deus se abre para que a gente possa renovar o nosso relacionamento com Ele. A morte não tem mais domínio, o corpo não será mais encontrado, porque Ele ressuscitou. Não se esqueça das promessas de Deus, não se esqueça da sua palavra, não se esqueça que Ele continua fazendo da mesma forma que Ele fez antes. Deus é fiel e Ele é seu amigo, Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser o seu esteio, sabe? O seu fundamento, a sua força. Não é você que vai remover pedras, é Ele que remove. Que Deus abençoe você. Que Deus tome conta de cada detalhezinho da sua vida, da nossa vida. E que a gente viva realmente as promessas do Senhor sem reservas, confiando integralmente em todas elas, porque todas elas se cumprirão em nossas vidas. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã.